Para Alba, que vivera até então sem ouvir falar a respeito de pecados nem de modos de senhorita, desconhecendo o limite entre o humano e o divino, o possível e o impossível, vendo um tio passar despido pelos corredores em saltos de karatê e outro soterrado em uma montanha de livros, seu avô quebrando a bengaladas os telefones e os vasos do terraço, sua mãe escapando com sua maleta de palhaço e sua avó movendo a mesa de 3 pés e tocando Chopin sem abrir o piano, a rotina do colégio pareceu insuportável. Gente, oi, meu nome é Gabriela, eu sou a Carol Literário e hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Isabel Allende é uma autora chilena, ela nasceu no Peru, mas é chilena, e ela, enfim, fala sobre ditadura, fala sobre feminismo, fala sobre políticas, questões sociais, questões econômicas. Esse livro é repleto e é maravilhoso por causa disso. Ele tá dentro do gênero realismo fantástico, porque tem um sobrenatural muito presente, muito evidente, que carrega alguns significados aqui dentro. A história se trata de uma família e é protagonizada por 3 mulheres. Esteban Trueba é o cara que às vezes tem a voz, o narrador é em terceira pessoa e às vezes o Esteban Trueba que vira o narrador. Por quê? Porque ele é o cara que personifica a escrotice de um conservadorismo que existe aqui. O cara, ele tudo parte para agressão, ele não respeita os outros e ele tem uma cabeça assim pautada nas riquezas, que as pessoas devem se portar para ficar ricos em primeiro lugar, sem ligar para as pessoas. E aí ele se relaciona com Rosa, uma mulher de cabelos verdes, que é descrita aqui quase como se fosse uma anja. Então ele fica noivo dela, troca cartas com ela, enquanto trabalha numa mina de ouro para conseguir enriquecer. Rosa morre, o Esteban fica doido, onde já se viu. Ele queria enriquecer e casar, como ele só podia enriquecer. Voltou para cuidar da mãe com a irmã Férula, enriqueceu de outra forma, comprou uma fazenda, enriqueceu essa fazenda oprimindo muito os funcionários. Depois ele retornou para casar com Clara, irmã de Rosa. Clara é a mulher desse livro, é a protagonista, é a bambambam, assim. Ela é clarividente, ela tem uma visão de mundo muito sublime, muito superior. Talvez por ela viver entre o mundo e no além-mundo nessa história. Por isso que é realismo fantástico. E é por causa da Clara que a casa vive cheia de espíritos, que todo mundo sabe o que vai acontecer, não só de espíritos, mas de pessoas. Ela que tem os amigos, que leva os amigos para as festas. Enfim, mas a história é totalmente pautada em estupro, porque Esteban Trueba, depois de Rosa, estuprou várias mulheres lá na fazenda, teve bastardos e bastardos, e um foi o único que recebeu o seu nome, que é Esteban Garcia. Guarda esse nome, mais pra frente a gente vai falar. Enfim, vamos a Clara. Clara percebia muito bem como o marido tratava os fazendeiros e os camponeses. Ela sempre fez os misticismos dela lá, mas ela não esquecia da caridade. Mesmo que escondido do marido, ela recebia gente na casa dela, ela cuidava dos outros, ela sempre quis ajudar as pessoas. E o marido não gostava disso, não gostava de nada que parecesse algo de esquerda, marxista, com viés comunista ou com viés puramente socialista, sem pensar muito no econômico, pensar mais no social. Enfim, mas ele era muito violento. Tinha um cara que ajudava sempre ele, que era Pedro, e o Pedro III
Tinha o Pedro Velho, o Pedro da idade dele, que ajudava ele na fazenda. O Pedro III se apaixonou pela filha dele, Blanca. Só que Pedro III era marxista, ele era cantor e ele tinha canções extremamente revolucionárias. Blanca não tinha herdado os dons de clarividência da mãe, mas ela tinha aprendido muito com a própria mãe. Eles se encontravam às escondidas e aí num enraivecer assim, Esteban Trueba bateu na Clara e eles se separaram. Naquele momento, Esteban Trueba não perdeu só a família, mas perdeu toda a alegria da vida dele. E ele não entendia o porquê, ninguém gostava do jeito dele, ninguém entendia ele. Quando ele falava que Blanca não tinha que se encontrar às escondidas, quando ele falava que ela não podia ficar com um comunista, quando ele queria que os filhos fossem estudados numa escola inglesa, quando o filho quis só ajudar os outros, andava até nu porque ele via alguém com frio e dava roupa. O Esteban Trueba era fora da casinha. Enquanto Clara reunia todo mundo, aumentava o espírito de todo mundo, o Esteban, ele é o mal amado sim aqui, mas porque ele fez muita merda. Blanca era muito triste por não conseguir casar com o Pedro. Então, na separação, ela já estava grávida e teve Alba, né? Por causa de estar grávida, o pai dela arranjou um casamento para ela, muito conturbado. Ela aceitou, mas não consumou o casamento com esse outro cara. Tiveram Alba, mas logo separou desse cara. Voltou para casa dos pais. Essa casa cheia de espíritos, sempre viva por causa da Clara, que também ensinou algumas coisas pro Nicolás e pro James, seus outros 2 filhos gêmeos. Nicolás malucão da cabeça. Enfim, James um médico muito sensato. Passou-se aqui, e agora eu vou entrar no social. Os camponeses todos sabiam que não eram bem tratados, que podiam conseguir coisa melhor. Socialmente, as pessoas viviam no sentido de não aguentar mais aqueles padrões. Não só padrões morais, mas aqueles padrões econômicos, aqueles padrões sociais também. E todo mundo percebia isso. Principalmente Clara, que era mais sensível, ok? Clara percebeu que vinha um terremoto, então nem a Terra queria mais que aquilo funcionasse daquele jeito. Esteban, enfim, passou um monte de coisa. Esteban virou político e queria lutar contra a esquerda. Quebrou 3 dedos do Pedro, que fugiu. E aí eles criaram a Alba, que é a menininha dos olhos de ouro de todo mundo aqui. A Alba era amada por literalmente todo mundo, exceto por um. O Esteban Garcia, filho bastardo do Esteban Trueba, apareceu pra Alba a primeira vez quando ela tinha 6 anos e ele abusou dela sexualmente. E ele foi o cara do mal, ele é o vilão aqui e é ele quem destrói a família dos Trueba. Não só porque ele destrói eles individualmente, mas porque ele é um dos caras que encabeçam a ditadura militar. Os filhos do Esteban Trueba são comunistas, eles querem. Até a Alba queria a revolução comunista e tudo. Teve o voto para a esquerda, a direita não se contentou, fez com que a esquerda não se sustentasse no poder democrático, efetuou o golpe, filhos do Esteban Trueba morreu, o namorado da Alba foi perseguido e virou um inferno. Uma mulher apareceu para Alba e falou assim: querida, a sua avó tá tentando cuidar de você, mas foge de algumas coisas porque tem coisa que sua avó não consegue fazer. A Clara já tinha morrido. E aí
é isso. Tem toda essa confusão da ditadura. O Esteban entra em um colapso, Esteban Trueba, porque ele acreditava na ditadura no sentido de tirar a esquerda e redemocratizar a sociedade para que todos vivam bem. E aí ele se perdeu porque ele percebeu que a ditadura também, ou que era uma tirania muito pior, a ditadura militar. E ele nem sabia que o Esteban Garcia estava envolvido. É uma história triste no final, mas é uma história que perpassa muitos momentos felizes. É uma história de uma família protagonizada por mulheres fortes, que são sensíveis também, elas não têm que ser frágeis porque são sensíveis. Mulheres que fazem o bem e mulheres que amam tanto a pátria quanto qualquer outro. Eu acho que a maior coisa aqui desse livro são as mulheres. Ter Clara, Blanca e Alba como protagonista e como protagonistas que sofrem, mas que permanecem, é sensacional. É uma das minhas leituras favoritas, como eu já disse. Eu acho que vale super a pena. É um realismo fantástico sensacional mesmo. Muito bom. Então eu indico esse livro para vocês. Está na promoção hoje na Amazon, esse livro aqui. Então eu vou deixar aqui embaixo no link de descrição o link para você comprar no meu comissionado da Amazon. Também me siga lá nas redes sociais. Eu vou postar um sincerão sobre esse livro aqui porque eu amei. E é isso aí. Um beijo e beijo pra vocês. Tchau, tchau.